Vamos falar da primeira parte do livro, colocando o modelo de domínios em ação. A primeira parte ela vem antes do primeiro capítulo, né? É uma abertura ao capítulo que vai se iniciar. E ela já começa tentando definir o que é domínio, definindo o que é domínio na visão do Eric Evans, né? Cada programa de software está relacionado a alguma atividade ou interesse do seu usuário. Essa área de assunto em que o usuário aplica o programa é o domínio. Então o que acontece? Atividades, ofícios existem desde que o mundo é mundo, desde que a gente existe no mundo, desde que a gente tá no mundo, a gente tem atividades, pescar, levar cargas de um lado para o outro. A gente faz isso desde que nossa civilização existe. Mas o software vai tentar automatizar, vai tentar organizar essas atividades no software para auxiliar o usuário. Então, eu sempre trago a reflexão de que se um software não traz valor a uma atividade, ele não vai ser usado. Então, por exemplo, vamos pegar nessa série de vídeos a questão da logística, levar cargas de um lado para o outro, né? Essa é uma atividade que existe há muito tempo. Se o software de logística não entrega valor ao usuário, é bem capaz de que as pessoas que usam, que trabalham com logística, voltem a usar as ferramentas que elas usavam antes de usar software. Por quê? Porque existem ferramentas que são ótimas para fazer isso há muito tempo, né? Então, o domínio da logística é um mundo de conhecimento da logística. Então aqui eu fiz até um pequeno modelo, assim, existe o domínio da logística, ele já existe, é o mundo do usuário. O usuário de logística, aquela pessoa que trabalha com logística, vai viver no mundo da logística, vai entender as regras da logística. Existe muita complexidade nesse mundo, ele é compreensível pelos especialistas de logística, e ele é o mundo real. Para modelar um software de logística, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o mundo da logística, compreender a complexidade que existe na cabeça dos especialistas e derivar ela em um modelo de software. Então, o modelo de software ele tem uma menor complexidade. Por quê? Porque ele não vai responder a toda a complexidade do mundo da logística. E ele vai tentar resolver um problema específico, alguns problemas específicos, um conjunto de problemas específicos do mundo da logística. Então, o modelo de software ele não precisa reproduzir completamente o domínio original. Ele pode ser compreensível pelos especialistas, mas ele é só um subconjunto. Por quê? Porque ele tem que ser aquilo que existe no desenvolvimento, né? A gente tem que ter o mínimo modelo possível, mas é ótimo para implementar uma atividade, né? Ele é um mundo artificial. Então, por exemplo, se eu estou criando aqui um software de agendamento de cargas, né? Eu tenho. Ele não precisa. Pode ser que aquela carga não exista, pode ser que aquela viagem não exista, pode ser que uma viagem seja compreendida em duas. Então, assim, ele é um mundo artificial criado para otimizar atividades do mundo real, né? Então, o que é um modelo, né? Essa é uma outra situação que eu pensei dessa parte, né? O modelo é uma forma de conhecimento seletivamente simplificada e conscientemente estruturada. O modelo adequado faz com que as informações tenham sentido e se concentrem em um problema. Então, o que tem no modelo? O modelo é uma forma de conhecimento que a gente extrai do domínio. O domínio ele existe, ele é estático na cabeça, na cabeça das pessoas que trabalham naquela área, né? Pode ser que esteja entre uma empresa e outra, entre um usuário e outra, pode ser que esteja divergência entre o domínio. Mas assim, o modelo de software a gente tem que olhar para aquele domínio e tentar extrair as regras, né? Então assim, qual que é a utilidade do modelo no DDD? O modelo é o coração do design. O modelo e o coração do design dão forma um ao outro. Então assim, o design tem que refletir o modelo, assim como o modelo tem que refletir o design. O que implica que o nosso modelo pode mudar. A gente vai ver isso no primeiro capítulo, né? O modelo é a espinha dorsal de uma linguagem usada por todos os membros da equipe. A equipe tem que falar em termos de modelo, né? Eu tenho aqui um processo de overbooking. O que é o processo de overbooking? A gente vai ver isso aí no primeiro capítulo. A gente tem que entender o que é o processo de overbooking. Só de falar o processo de overbooking, eu já tenho uma encapsulação do modelo. Eu não preciso explicar o que é overbooking. E aí as regras do overbooking podem estar descritas em algum lugar, em alguma classe, em alguma... Mas a gente tem uma encapsulação das regras, né? O modelo é conhecimento destilado. Então, assim, muitas vezes a gente fala basicamente de código. O código, 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 código. Mas e qual que é o modelo?
que difere um modelo do outro? Porque código é igual para todo sistema tem código, todo sistema tem linguagem, as regras são as mesmas. Mas o modelo é diferente, é único para cada sistema. Então eu não posso usar um código, um modelo de um sistema no outro, a não ser que eles tenham o mesmo domínio. Mas o modelo vai ter as regras do domínio. As regras do domínio vão estar modeladas no modelo. Então, assim, eu tenho um processo de inicializar carga. Como é que é esse processo de inicializar carga? Bom, vai estar descrito no meu modelo. O meu modelo tem que refletir aquele. E é muito importante que o código e o design do sistema reflitam o modelo. O coração do software. O que é o coração do software? Essa é uma seção dessa parte. O coração do software está na sua capacidade de resolver os problemas relacionados ao domínio do seu usuário. Isso é aquilo que eu já falei no começo, né? Se o usuário não vê valor naquele software, não vê uma facilidade do desenvolvimento, existem duas opções. E em muitas empresas a gente vê a segunda opção sendo aplicada. Qual que é? Reescrever o software ou obrigar o usuário a usar o software. Eu já trabalhei em empresas que nós éramos obrigados a usar um software que dificultava a nossa vida, não trazia valor. Por quê? Porque o modelo não era inútil do software, o modelo atrapalhava o desenvolvimento das nossas atividades, né? Então, o que o software tem que ter de bom? Ele tem que trazer valor ao usuário. Mas o software pode ser feito só para um determinado tipo de usuário. Bom, se ele viu isso, o modelo está errado. Por quê? Poderia adicionar outro usuário. Então vamos pensar assim, um software de gestão de tickets de produção, né, de problemas de produção. Aí o modelador desse software vai só pensar no gerente, que quer ver as estatísticas, blá blá, mas ele não pensa no desenvolvedor ou na pessoa que está no gerente de projetos. Então acontece, aquele software vai ser muito bom para o gerente, que vai ver um dashboard bonitinho, mas não vai ser bom para a pessoa que está abrindo o ticket, relatando o problema. Então assim, o modelo ele tem que entregar valor aos usuários, né? Os desenvolvedores têm que mergulhar a fundo no domínio para adquirir conhecimento sobre o negócio. Então, assim, quando alguém vai desenvolver um software, ele tem o desenvolvedor tem que ter conhecimento daquele domínio, né? Tem que ter conhecimento, principalmente porque são os desenvolvedores ou as pessoas de produto que entregam valor, que modelam o modelo, né? Que criam o modelo. Né? É importante lembrar que esse livro foi escrito um pouco antes de ter uma evolução do que é a gestão de produto. Né? Esse livro é de 2003, a gestão de produto era um pouco incipiente ainda nessa época. Então, muito do trabalho era feito através de desenvolvedores que extraíam requisitos e que criavam modelos. Então, se o desenvolvedor, se o pessoal de produto não tem conhecimento do domínio, vai ter um problema no momento a gente vai ver isso, né? E aqui eu termino meu vídeo com uma reflexão, né? Bom, o autor define o modelo de domínio. Ele não traz algo novo. Ele só sintetiza algo que era existente. Por quê? Porque isso é uma regra basicamente de desenvolvimento de software, né? Na história da computação, a computação começa em áreas bastante que a gente chama de hard science, né? A física, na guerra, né? Para quebrar códigos matemáticos, no telecom. Então, muito do que a gente tem de modelo hoje em dia veio da hard science. As pessoas que estavam discutindo modelagem de software no começo estavam discutindo o quê? Registros bancários, a conta de telefone, quebrar código matemático. Então, muito do pensamento de modelagem já existia, mas ela era por hard science. Então, o que o Eric Rivers faz? Tenta aplicar essas ferramentas em algo mais volátil, assim, tipo, o que é o modelo? Ele tenta descobrir o que é o modelo fora da hard science. A modelagem de software existe há bastante tempo. Software surgiu no contexto das exatas, como eu estava falando, e em 2003 já abrangia todos os campos de conhecimento. Né? A gente não teve uma expansão do uso de software como a gente teve na década de 10, mas, se a gente pensar bem, na década de 1990, teve uma tentativa de expansão de software que falhou em vários pontos. Né? Já tinha loja de venda de insumos para animais domésticos online, que não deu certo, só veio dar certo bem depois, né? Mas já tinha essa questão da modelagem. E falhava muito porque o modelo era muito difícil de desenvolver software. Por quê? Dois fatores importantes que só em 2003 vão se tornar padrão. Bom, primeiro a gente tem a questão da modelagem, que passou a ser baseada no domínio, e a questão das metodologias ágeis. Se você voltar lá para 1990, não existia metodologias ágeis. Então, como é que era o desenvolvimento de software? A gente tinha fases muito grandes de desenvolvimento.
E nessas fases, a validação se dava somente no final do desenvolvimento. Então, assim, vamos fazer uma nova funcionalidade aqui. Essa fase de desenvolvimento durava muitos meses. E só se entregava ao usuário depois de muitos e muitos meses. Então, assim, a validação do qual que era o modelo, a gente vai ver que isso é importante no capítulo 1, ela se dá quando o usuário tem acesso. A gente estava falando aqui de domínio e usuário. O domínio e usuário. Se a gente não entregar valor, a gente não sabe se o software vai ser usado ou não. A gente pode até obrigar o usuário a usar, mas a gente não vai saber. O DDD traz o domínio para o centro. Isso eu já falei um pouco, assim, que os livros eles tratam modelagem como código como centro. É dar nomes significativos às variáveis, é fazer com que a função seja pequena, seja limpa, blá blá. Mas a gente tem que entender que é o seguinte: o centro tem que ser o domínio. Se eu tenho que quebrar uma função, uma classe, uma diferente, o domínio tem que dizer isso. E o que o domínio fala? A gente entende o domínio, né? O objetivo do software é resolver problemas. Se o problema não está ali descrito no software, ou se o software não descreve o problema, a gente tem um problema muito grande, né? Que é um outro problema. Ele não está resolvendo o problema. O software não tem valor, né? Ele entrega pouco valor. Então, essa é a discussão do capítulo 1. Ele basicamente define o que é modelo, e eu espero que isso tenha ficado claro, e define o que é domínio, né? O domínio, o modelo, ele é derivado do domínio, e é isso que a gente vai tentar fazer no desenvolvimento do software.